Vamos ver se entra alguém. Então, naquela paleta de cores que eu coloquei na postagem, quem não viu depois dá uma olhadinha. Inclusive tem uma postagem lá no feed falando sobre isso, sobre essa paleta de cores, né? É uma paleta muito específica, né? Um determinado tom de azul, um determinado tom de verde, um laranja bem forte, bem intenso. Mas ao mesmo tempo intenso, ele tem pouca luminosidade, né? Ele tem um pouco de preto na sua composição. E essa paleta de cores, como eu falei, a gente pode trabalhar ela de muitos jeitos, né? E como é que a gente faz? Para qualquer ambiente, qualquer situação, sempre vai precisar perceber qual é a intenção que se deseja para aquele ambiente, qual o resultado, qual a sensação que um ambiente quer transmitir. E além disso, é alinhado com os usuários, né? A personalidade de quem usa, como é o comportamento de cada um. No caso, o laranja é uma cor bem intensa, né? Ela tem bastante luminosidade, é uma cor que aparece. Ela pode ser usada em grandes proporções ou pequenas proporções. Aí vai muito depender do gosto de cada um. Eu posso tanto pintar uma parede inteira com laranja, como eu posso colocar alguns elementos pequenos, né? Eu posso trabalhar na própria parede uma composição com as três cores, né? Com a proporção do laranja menor. Eu posso trabalhar só em elementos decorativos, né? O laranja. Eu posso trabalhar, por exemplo, num estofado, num sofá, né? Posso trabalhar numa almofada ou num tapete, uma manta de sofá. A intenção que se deseja para a cor é que a gente vai trabalhar as intensidades de cada cor e a proporção de cada uma, né? Quantidade de cada um. Então, cada cor vai ter uma quantidade que, conforme a intenção do ambiente, eu posso trabalhar com ela, né? É da mesma coisa o verdinho e o azul, que são cores mais claras, né? Cores em tons pastéis. Eu posso trabalhar em grandes proporções ou pequenas proporções, do mesmo jeito, né? E ela no conjunto, né, a gente tem que pensar sempre que o conjunto das três cores é que vai fazer a harmonia. Não importa como é que eu vou usar, se grande ou pequeno, né, se uma cor com mais intensidade ou com menos intensidade. O que vai importar é o efeito que eu quero passar, a sensação que eu quero transmitir. E sempre alinhado, né, com o comportamento de todos, né, o comportamento dos usuários, se tem muita ou pouca energia, se gosta de muito das cores. Tem gente que gosta das cores, mas tem medo de usar em quantidade, então usa em pequenas proporções, mas ela já traz o equilíbrio, né? O laranja e o azul são cores que se complementam, né? São cores quente e fria. E eu posso trabalhar a intensidade da cor de mais de uma ou de outra, se eu quero um ambiente mais frio ou mais quente, né? O verde ele pode ser considerado tanto quente como tanto frio, porque a quantidade de amarelo que eu tenho na composição do vermelho, do verde, é que vai me dizer se a cor é mais quente ou mais fria. Nesse caso, esse verde ele é até um pouquinho quente, né? Ele não é tão frio. E aí esse ambiente trabalhando, mesmo que eu trabalhe pequenas proporções do laranja e mais em proporções do verde e do azul, eu tenho um equilíbrio das cores, né? E tenho até um aconchego, porque esse verde ele já tem um pouco mais de aconchego.
O verde, de uma certa forma, é relaxante, o azul também. E o laranja, ele dá mais energia, ele tem mais energia, né? Então eu equilibro nesse sentido também. Não só do quente e do frio, mas a quantidade de energia de cada cor. É sempre importante a gente tentar equilibrar nesse sentido também, que a gente está trabalhando as energias do conjunto, né? Então, se houver um equilíbrio, sempre é melhor, né? De qualquer forma, sempre é melhor. E como eu disse, né, vai muito de cada usuário, né, de gostar ou não, das preferências e da forma que vai ser usada, né? Eu posso usar as três cores na mesma proporção, mesmo que eu use só em coisas diferentes. Por exemplo, eu uso um estofado laranja, um tapete na tom de azul e a parede em tom de verde. Então eu já estou trazendo as três cores, né? O que acontece às vezes quando a gente faz essas paletas, às vezes a gente quer a tonalidade certinha da cor que a gente escolheu. E nem sempre acontece da gente encontrar todos os itens nessas tonalidades, né? Ou do verde, ou do azul, ou do próprio laranja. Né? Principalmente quando vai fazer almofadas e acessórios, essas coisas. E aí a gente tem a opção ou de trabalhar o mesmo verde mais claro ou mais escuro, ou azul mais claro mais escuro, idem para o laranja, ou trabalhar cores que eu possa estar usando que não vai interferir, como o branco ou o preto, por exemplo. Olá, tudo bem? Como o branco ou o preto, né? E essas cores elas não vão interferir muito. Elas vão ou fechar mais o ambiente por ser o preto ou clarear mais por ser o branco, mas eu posso estar usando essas cores em conjunto. Olá, Giovanni, eu estou falando aqui não sei se você viu uma postagem que eu fiz com as três cores, né? Até a chamada dessa live falando o verde, o azul e o laranja. Se você tem alguma dúvida, pode pôr aqui para mim, né? Eu vou respondendo. Mesmo que não seja dessa postagem, pode ser de outra coisa, a gente vai tirando dúvida. Você também é fábrica de fofice, se tiver dúvida, pode pôr aqui e a gente vai respondendo. Então, essa questão da proporção das cores e do equilíbrio, né, é que a gente sempre tem que pensar. E como eu sempre falo, né, as cores têm que estar alinhadas com o usuário, não importa se é um ambiente residencial, comercial, se é serviço. O que importa é que realmente tenha aquela afinidade com o que se propõe, né, com o espaço, com os usuários, esteja alinhado com a intenção que se deseja transmitir, a sensação que se deseja transmitir. Isso tudo é feito sempre um mapeamento antes de começar a fazer o projeto, né? É como se fosse um questionário mesmo que a gente faz, de fazer perguntas. Quando a gente conhece a pessoa fica mais fácil, quando não conhece, né, a gente tem que perguntar mais coisas. E a pessoa precisa ter um pouquinho de paciência, né? Porque as perguntas e as respostas têm que ser coerentes para que o resultado seja alinhadinho com o que se deseja, né? Tem gente que não gosta muito de responder perguntas, mas é importante para a gente, quando está fazendo um projeto, a gente entender a necessidade de cada usuário, né? Independente só de ser um projeto de cores, mas um projeto de interiores ou um projeto mesmo de residência ou comércio que seja, cada pessoa tem uma necessidade diferente, cada pessoa vive diferente, trabalha diferente, mora diferente, né? Cada um é de um jeito, então cada um tem particularidades que vão embasar, né, conforme a necessidade. Então, por isso que a gente faz pergunta, né, para poder conhecer um pouquinho
e aí tentar alinhar da melhor forma possível o projeto conforme o desejo, as necessidades, né? Às vezes as pessoas até sabem que precisa alguma coisa, mas às vezes nem sabem direito o que precisam, né? Acontece isso. E aí a gente, entendendo a situação, a gente consegue ajudar alinhando, né, conforme a resposta das perguntas. E as coisas, elas sempre vêm por último, né? Depois que a gente já resolveu todo o projeto de reforma ou um projeto novo, a gente pensa em primeiro organizar o espaço, primeiro na função do espaço, e aí depois vem entre as cores, porque aí a gente consegue ajustar conforme os objetos, mobiliário, o que precisa, o que não precisa, o que vai ser mudado, o que vai ser mantido. Às vezes tem coisas que numa reforma é mantida, então a gente precisa adequar, né, a necessidade de cada um. Se tem dúvida, põe aqui para mim, né, para eu responder. Eu comecei falando você que chegou agora, da postagem que eu fiz, né, das 3 cores, verde, laranja e azul. Depois dá uma lida lá no feed, que eu tenho uma explicação que eu coloquei lá. E as cores precisam sempre estar em equilíbrio, né? Seja aquela ou seja outras cores, né? A gente tem tantas cores, né, para poder trabalhar. A possibilidade de combinações é infinita, né? De tantas cores que a gente tem. E sempre a gente parte do princípio de uma cor que a pessoa gosta, de uma cor que ela sente bem e seja confortável para ela. E essa pergunta eu sempre faço e espero que a resposta seja de imediato. Porque quando a pessoa para pensar, né, qual a cor que ela gosta ou não gosta, ela já vai associar a resposta, mesmo que seja de uma forma inconsciente, de uma informação que ela já adquiriu, né, previamente, ou ela ouviu, ela escutou, ela leu alguma coisa, e de uma certa forma ela tem um desejo que aquilo esteja acontecendo, que possa acontecer, né? Então, quando a pessoa responde assim de imediato, essa resposta é mais sincera, ela é mais verdadeira do que a pessoa está pensando qual a cor que gosta mais ou a cor que gosta menos, né? De repente a pessoa, por uma razão, ouviu que o verde é relaxante e ela quer o verde. Sem dúvida, ele é relaxante. Mas dependendo do tom do verde, dependendo da situação, pode ser bom ou não. Então, mesmo que ela tenha esse desejo de querer que o espaço seja uma cor relaxante, eu posso trabalhar com outras cores relaxantes. Vai depender de como a pessoa é, a situação, o que ela faz, né? Então, isso vai ter variações conforme a necessidade de cada um. O próprio verde, dependendo da tonalidade, ele pode ser até relaxante demais e impróprio para ser usado em determinados espaços, né? Tanto é que os hospitais hoje, as clínicas, elas estão todas coloridas, né? As propostas novas de hospital, clínica, elas têm cores, porque aquele tom de verde que usava antigamente, ele cansa muito, ele deprime principalmente o médico, os enfermeiros. Então, não é bom para eles que passam o dia inteiro lá naquele local. A produção do trabalho, o estímulo de trabalho acaba não sendo bom para eles. É bom só para os pacientes, para ficar ali mais relaxado, de boa, mas não totalmente os médicos, né, e os enfermeiros. O pessoal que fica lá dentro, quase que vive dentro do hospital, né, tendo que trabalhar, exercer funções, e ele é uma coisa que é tão relaxante que pode atrapalhar um pouco. E nos casos de doença e tudo, né, hoje já está comprovado que ter outras cores é bom, estimula, né, ajuda
no processo de não a pessoa ficar tão relaxada a ponto de ficar deprimida. Então tudo isso tem que ter um equilíbrio, né? Todas as cores, em se tratando de cor, ela tem energia, ela tem que ter esse equilíbrio, né? Desculpa que eu tô um pouco gripada hoje, né? Tô com o nariz meio entupido. Tô até sem voz. Mas é isso. Se tem alguma dúvida, né? Eu gostaria que colocasse aqui. Hoje essa live foi bem rapidinho, né? Eu queria falar um pouquinho da postagem do laranja, azul e verde. Depois eu vou procurar exatamente a cor qual é, que era para ter feito isso, eu esqueci. Confesso que eu esqueci. Porque essa paleta eu usei, né? Ela foi realmente usada. Ela foi usada e tem na maior proporção o verde e o azul. O laranja tem pouca quantidade, mas tem 2 poltronas que tem o estofado laranja, toda ela laranja, o tecido é todo laranja. Então ficou bem equilibrado, né? As cores. No caso, eu tive que usar o branco e o preto também, porque algumas coisas eu não consegui tonalidade que eu queria. Então acabei optando por um estampado preto, branco. E ele tem um pouquinho de areia, né? Um pouquinho de bege, assim. Quase bege, meio areia. É uma tonalidade um pouco diferente. Puxando até um pouquinho pro verde, né? E é isso. Quem tem dúvida, põe para mim. Obrigada pela presença. Vão me acompanhando. Eu tenho sempre postado coisas sobre cores. Quem não está acompanhando, né? Eu tenho feito algumas postagens. Tem um livro, uma publicação, né, que fala sobre cores, que ela pode ser impressa ou digital. Depois, quem tiver interesse, manda um direct para mim ou um e-mail, ligia.arquitetando@gmail.com, e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado pela presença a todos e valeu, até mais. Obrigada, Fábrica de Fofices.